Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique, dando sequência aqui ao curso de Matemática Discreta, falando sobre cálculo proposicional. Hoje eu trago para vocês o tema sobre como trabalhar a negação de uma proposição. Vamos ver? Pessoal, vamos falar sobre a proposição em linguagem corrente, linguagem natural, né, e a sua negação. E vamos ver aqui também como relacionar aí com cálculo proposicional para ver como fazer da forma correta aqui a negação. Vamos ver? Então, aqui a gente tem, primeiramente, ó, deixa eu passar aqui o slide, o exemplo um: as rosas são amarelas, né? A nossa proposição A. Depois a gente tem os cravos são brancos, a nossa proposição C. Aí depois a gente tem A e C, né? As rosas são amarelas e os cravos são brancos. Então, até aqui tudo bem, né? A gente tem a proposição A, a proposição C, e aqui a gente tem a conjunção delas, né? Aqui as duas juntas, né, com o operador lógico e, né, que aqui está representado já, né, com o símbolo adequado, e aqui está na linguagem corrente o e. E se eu trabalho agora a negação? Então, para trabalhar a negação, você precisa estruturar, né, a negação do que seria aqui, no cálculo proposicional, a negação de A e C. Como que a gente faz a negação de A e C? A gente usa a lei de Morgan, né? Como que é a lei de Morgan, né, descreve a negação de A e C? Vamos ver? Então, aqui, ó, eu vou negar, primeiramente eu vou olhar em termos de cálculo proposicional. A negação de A e C, né, pela lei de Morgan, é a negação de A ou negação de C. Então, aqui eu uso o cálculo proposicional e agora sim eu posso, né, enunciar a negação com a linguagem corrente. Veja como que vai ficar. As rosas não são amarelas ou os cravos não são brancos, né? Então, aqui a proposição A com A de amarelos, né? A gente, relacionando aqui a proposição C ou C de cravo, né? Então, ficou aqui a negação de A, né? Que as rosas são amarelas, né? Ficou as rosas não são amarelas. A negação de C, os cravos são brancos, ficou os cravos não são brancos. Mas veja o detalhe aqui importante, ficou ou entre elas, né? Por que ficou ou para negar? Porque justamente a negação do e, né? Pela lei do Morgan, é a negação da primeira proposição ou a negação da segunda proposição. E aqui a gente tem a negação das duas proposições separadamente, mas a gente já tem que usar o operador lógico ou, e mesmo na linguagem corrente, se eu vou enunciar, se eu vou escrever a frase por completo sem os operadores lógicos, aqui eu vou usar o ou, mesmo que você tivesse um padrão, né, no dia a dia diferente de pensar, porque talvez na linguagem do dia a dia a gente pode usar outras expressões, mas aqui a gente tem que sempre relacionar com a estrutura do cálculo proposicional e os seus operadores lógicos, como que são aí as negações, né, respeitando as leis e as propriedades. No caso aqui a gente aplicou a propriedade, a lei de Morgan, ok? Querem ver mais um exemplo? Vamos lá? Então a gente tem aqui, ó, é, vamos chamar aqui de ser, estiver cansado, né? A nossa proposição inicial. A segunda proposição é F, representando estiver com fome. Depois a nova proposição E, consigo estudar. E a negação da proposição E, não consigo estudar. Então, se eu tiver aqui essa forma como está, né? Enunciado aqui num cálculo proposicional, se eu estou cansado ou estou com fome, então não consigo estudar, né? Como que eu vou negar essa estrutura? Então, para negar essa estrutura, primeiramente eu vou colocar aqui os colchetes de negação para indicar. Aqui só para descrever para vocês como seria a leitura, né? Se estiver cansado ou com fome, não consigo estudar, tá? Então, aqui tem o ou entre eles. Agora, eu vou fazer a negação. Então, negando, como que vai ficar? Aqui, ó. Primeiro eu coloquei a negação fora dessa estrutura de cálculo proposicional, né? Antes de fazer a negação, olhem que aqui a gente fez a eliminação da condicional, né? Aqui a eliminação da condicional, a gente tem que fica a negação, né, da primeira parte ou a negação, né, da segunda parte, né? Então, ficou a negação aqui do que estava entre parênteses, C ou F, ou negação de E. Isso foi feito porque a gente aplicou a eliminação da condicional, tá certo? Se você não lembra as propriedades, se você não lembra as leis,
né, que a gente está usando aqui para operar, assista às aulas anteriores de cálculo proposicional, tá certo? Agora que eu eliminei aqui a condicional, agora sim eu faço a negação, né? Aqui, quando eu vou aplicar a negação, né, o que que vai acontecer? Pela lei, né, de Morgan, mais uma vez, né, aqui eu vou trocar o operador lógico ou por que está entre eles pelo e aqui os dois, né, eu vou negar, só que eles já são negações, negação da negação vai ficar sem a negação de novo, vai ficar o valor original, né, porque seria aqui, pela lei de Morgan, seria a negação dessa parte e, né, a negação da segunda parte. Então, aí eu teria que fazer a negação da negação, que caiu fora, né? Toda vez que eu tiver dupla negação, ela cai por terra, volta ao original. Aqui também ficou a negação da negação, cai por terra, ficou o original, que era o E. E aqui ficou o E entre eles, né? Então, se ficou aqui o E entre eles, como que ficaria agora enunciada a nossa negação, né, final dessa informação na linguagem corrente, mas usando aí os termos do cálculo proposicional. Mesmo cansado ou com fome, consigo estudar. Isso seria negação. Veja que aqui ficou mesmo cansado, né? Aqui ou com fome, né? Aqui COF e estudo. Consigo estudar, né? Então, aqui ficou assim enunciado a nossa negação. Então, é muito importante você primeiro estruturar como cálculo proposicional, né? E depois você opera usando aí, né, eliminação de condicional, lei de Morgan, e aí depois sim você vai conseguir ver como ficaria a negação na linguagem corrente, respeitando aí o cálculo proposicional. Não precisa, quando eu falo linguagem corrente é porque a gente está enunciando e escrevendo mesmo como que seria a situação, mas não que tenha que ficar igual à linguagem do dia a dia, eu posso usar outras formas de expressar aí no dia a dia, tá certo? Ótimos estudos a todos, um abraço, até a próxima.